Você conhece o peixe-lua ou sunfish? Ele é o maior peixe ósseo do mundo, podendo chegar a medir até 6 metros e pesar 900 quilos. Existem muitas histórias sobre ele no mundo. Ele é cheio de peculiaridades. Uma delas, ele é o animal que mais cresce no planeta, além de possuir mais de 50 espécies de parasitas vivendo em sua pele. Vem conferir tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Eu sou o Jordan e sejam muito bem-vindos a este canal Eterna Busca. Os peixes-luas estão entre os animais mais incompreendidos do planeta. Mas a verdade sobre o peixe-lua é que eles são muito mais incríveis e capazes do que as primeiras impressões podem fazer você acreditar. Eles podem parecer estranhos em nosso mundo, mas vamos ver como é realmente o mundo de um peixe-lua. O peixe-lua compreende um grupo de 5 espécies únicas que perambulam pelas águas profundas do mundo. Embora tenham um crescimento rápido e sejam pesados, não se iluda, pensando que os peixes-luas não podem se defender. Os peixes-luas são predadores vorazes e um dos maiores comedores do oceano. O peixe-lua mola-mola, que é o nome seu científico, é o mais pesado e o maior peixe ósseo do mundo. O nome em inglês é sunfish, pois o peixe tem o costume de tomar banho de sol próximo à superfície. Sunfish, que seria peixe do sol, uma tradução literal. Os alemães o chamam de Schmelverkopf, que tem um significado de cabeça nadadora. E vai aparecer o nome, porque eu não sei como pronuncia adequadamente. Muitos dos vários nomes do peixe-lua aludem à sua forma achatada. O seu nome científico, mola, significa pedra de moinho em latim, com o qual o peixe se assemelha por causa da sua cor cinza, da sua textura áspera e o seu corpo arredondado. O seu nome comum em inglês é sunfish, refere-se ao hábito do animal de se bronzear ali na superfície da água, como nós já comentamos. O seu nome científico moderno, mola, foi cunhado pelo naturalista sueco Carl Linnaeus no século XVIII. Linnaeus notou que quando eles se aqueciam ao sol, eles pareciam grandes pedras de moinho cinzentas, daí mola em latim. A família Molidae pertence à ordem Tetraodontiformes, que inclui o baiacu e o peixe arquivo. Ele compartilha muitos traços incomuns aos membros desta ordem, incluindo os seus 4 dentes fundidos que formam o bico característico e dão à ordem o seu nome, tetra, 4, odoso, dente e forma. Então, a forma de 4 dentes, digamos assim. Na verdade, os alevinos e os sunfish se parecem mais com o baiacu pontiagudo do que com molas adultas. E lembrando que sobre o baiacu e o seu veneno, que toda a ordem Tetraodontiforme é bastante conhecida por um veneno extremamente potente. E se você quer saber qual é essa toxina e como ela age no corpo, nós temos esse vídeo aqui na qual eu falo mais sobre os zumbis, sobre a planta que transforma as pessoas em zumbis que usam os baiacus. Então confere lá depois esse vídeo que foi muito legal. No fundo da garganta dos peixes-lua, eles têm um grande conjunto de mandíbulas faríngeas, com seus longos dentes com forma de garras. Eles certamente parecem muito mais intimidadores essa região dentro da sua boca na faringe do que o seu bico. Esses dentes são usados para triturar o alimento que está passando a caminho do estômago, de um peixe-lua. Vocês podem ver nessa imagem, como é bem estranho. Os peixes-luas, eles também não têm a bexiga natatória. Essa imagem aqui que dá para vocês verem, esse órgão que ele se enche de ar para fazer o peixe flutuar na água. Que nós já falamos também sobre a bexiga natatória no nosso vídeo sobre o óleo de tubarão, o esqualeno. Então vou deixar linkado para vocês conferirem também, que nós já falamos um pouco da bexiga natatória também lá. Onde é que o mola vive? Os peixes-luas habitam as zonas quentes e temperadas dos oceanos Pacífico e Atlântico, especificamente na zona que é chamada de epipelágica, que é uma região a até 200 metros no oceano onde a luz do sol ainda consegue chegar. No entanto, os peixes-luas podem facilmente mergulhar a profundidade de mais de 600 metros em uma região conhecida como zona mesopelágica ou zona do crepúsculo. Nessa região, as águas se tornam muito mais escuras, com o aumento da pressão e da redução de temperaturas que baixam a ponto de quase congelar.
O que eles comem? Todo peixe-lua ele é um predador ativo, chegando a nadar quilômetros para encontrar as suas presas. Até recentemente acreditava-se que o peixe-lua alimentava-se de zooplâncton e que caçava apenas a água viva. Mas pesquisas recentes mostraram que as suas presas é muito mais diversificada. As pesquisas indicaram que eles caçam também os chamados hidrozoários marinhos, que são animais predadores que possuem parentesco com as águas vivas. O peixe-lua se alimenta dos sifonóforos, que é um tipo de hidrozoário encontrado em águas profundas e geladas, entre 50 e 200 metros. A sua acuidade visual, a sua capacidade de focar, ela é muito maior do que muitos outros predadores do oceano, como os tubarões-gatos, golfinhos e também das baleias belugas. Esse foco incrível que eles têm os ajudam a localizar águas vivas que podem ser quase invisíveis na coluna d'água. Ao contrário da maioria dos peixes, o peixe-lua ele pode piscar. Eles têm muitos músculos fortes ao redor dos seus olhos, que podem usar para limpar os seus olhos ou para puxá-los de volta para as órbitas quando eles se sentirem ameaçados. Após executar a sua caçada, eles aquecem o seu corpo nadando até a superfície para se aproximar do sol. Itsumi Nakamura, da Universidade de Tóquio, no Japão, liderou uma equipe que analisou vários peixes na costa do país. Câmeras com luzes e termômetros foram acopladas aos animais para medir as suas mudanças em suas temperaturas corporais e para saber exatamente o que eles caçavam. Esses peixes gigantes eles somente caçam durante o dia e à noite eles ficam em profundidades menores, com cerca de 20 metros. E o seu tamanho imenso? O tamanho do peixe-lua ele é realmente impressionante. Eles chegam a pesar 900 kg e podem medir até 6 metros de comprimento quando adultos. O peixe-lua, o mola-mola, não são apenas o maior peixe ósseo, mas eles também crescem mais rápido do que qualquer outro vertebrado. Eles crescem até 60 milhões de vezes o seu tamanho desde que eles nascem. O maior registrado, o maior peixe-mola, repesava mais de 2,7 toneladas. Eles podem crescer até mais de 3 metros de comprimento e 4 metros de barbatana a barbatana. Uma taxa de crescimento típica para um peixe-lua é de 500 gramas por dia. Mas um exemplar mantido no aquário de Montberry cresceu 373 quilos em apenas 15 meses. A expectativa de vida do peixe-lua atualmente ela é desconhecida, particularmente o tempo que eles passam no estágio juvenil, porque eles ainda são jovenzinhos, né? As melhores estimativas atuais do tempo de vida para o mola-mola são de aproximadamente 20 a 25 anos até atingir o seu tamanho total. A coluna vertebral do peixe-lua ela também contém menos vértebras, além de ser mais curta em relação ao corpo do que a de qualquer outro peixe. Embora o peixe-lua tenha descendido de ancestrais ósseos, o seu esqueleto contém uma grande parte de tecidos cartilaginosos, que são mais leves do que os ossos, permitindo que ele cresça até tamanhos impraticáveis para outros peixes ósseos. Seus dentes são fundidos em uma estrutura semelhante a um bico, como nós já falamos, que os impedem de ser capazes de fechar totalmente a sua boca. E como é que acontece a sua reprodução? O peixe-lua coloca mais ovos também do que qualquer outro tipo de animal. Um único mola é capaz de colocar mais de 300 milhões de ovos de cada vez. Isso é necessário, já que a sua estratégia reprodutiva ela é bastante arriscada. Os machos e as fêmeas eles geram enormes quantidades de óvulos e de espermatozoides na coluna d'água. Simplesmente eles soltam lá. E a fertilização acontece ali no mar. Eles não têm nenhum ritual de acasalamento específico ou estação específica de acasalamento. Eles simplesmente aproveitam que eles estão perto de outros peixes-luas e acasalam. Após a fertilização, os ovos multiplicam seu tamanho rapidamente. Quando as larvas de peixe-lua eclodem, eles têm apenas 2 milímetros de comprimento. E eles permanecem em um ambiente seguro à medida que se desenvolvem em alevinos, né, que são os filhotinhos, para se protegerem contra predadores. Eles crescem rapidamente, e uma vez que se desenvolvem no seu corpo, deixam esse ambiente seguro e enfrentam o oceano sozinhos. E olhem só, né? Eles são muito fofinhos e simpáticos. E o seu genoma?
Em 2016, pesquisadores do China National Gene Bank e também de Singapura, incluindo o ganhador de Nobel Sidney Brenner, sequenciaram o genoma do peixe-lua do oceano e descobriram vários genes que podem explicar a sua rápida taxa de crescimento e seu grande tamanho corporal. Como membro da ordem dos tetraodontiformes, como o fugo, o peixe-lua tem um genoma bastante compacto, com apenas 730 mb de tamanho. A análise desses dados sugere que o sunfish e o baiacu se separaram há aproximadamente 68 milhões de anos. E sobre o seu comportamento? O peixe-lua possui um comportamento dócil. Costuma-se ver esse animal pulando e batendo o corpo na superfície da água, e acredita-se que é para se livrar dos parasitas que vivem na sua pele. O peixe-lua nada em vários níveis, mas passa a maior parte das suas vidas em camadas mais profundas e geladas dos oceanos. Quando eles chegam à superfície, eles passam o tempo nadando de lado e absorvendo os raios do sol para regular a sua temperatura corporal. Os peixes-luas eles têm uma relação simbiótica com uma grande variedade de espécies de gaivotas e de bodiões. O peixe-lua avisa essas espécies sempre que precisa de uma limpeza no seu corpo, batendo as nadadeiras na superfície para atrair as gaivotas ou perambulando em volta das florestas de algas para atrair peixes para vir limpá-los. E por que eles precisam dessa limpeza? Um peixe-lua ele é capaz de transportar uma impressionante carga de parasitas no seu corpo. A comunidade científica conseguiu identificar cerca de 50 espécies diferentes de parasitas internos e externos. O peixe-lua tem apenas 16 vértebras também, que é a menor, como já dizemos, entre os peixes, enquanto nós humanos, por exemplo, a título de comparação, temos 33. Essa dependência do sol para a termorregulação ajuda os peixes-luas a caçar em águas mais profundas durante o dia, e à noite eles simplesmente descansam em águas superficiais aquecidas pelo sol. Os ciclos de mergulho profundo e aquecimento na superfície ajudam a otimizar o tempo de absorção de energia depois das caçadas. Uma outra curiosidade aqui sobre o mola-mola é que quando ele está próximo à superfície, ele tem um hábito de nadar com uma barbatana. Eles têm um hábito de nadar com uma barbatana para fora da água, fazendo com que as pessoas o confundam com os tubarões. No entanto, os dois podem ser distinguidos pelo movimento da barbatana. Ao contrário da maioria dos peixes, o peixe-lua balança a barbatana dorsal e a barbatana anal num movimento muito característico de rebatidas. E aqui no canal, nós já temos um vídeo falando sobre os tubarões, inclusive até sobre aquela brincadeira que às vezes as pessoas fazem nas praias de imitar o ataque de um tubarão. Então, se você quer saber o que acontece se as pessoas imitam, vem aqui conferir esse vídeo. E as lendas que envolvem esse animal tão exótico? O sunfish inspirou mitos e lendas em todas as culturas que o encontraram. A mais antiga descrição escrita do peixe-lua do oceano foi feita pelo filósofo romano Plínio o Jovem, inicialmente chamada de porcos, peixe-porco. Eles foram considerados os maiores peixes e grunhiam para os pescadores quando capturados. Plínio o Jovem também notou que os peixes-luas faziam esse barulho quando eles eram pegos, e ele se referiu a isso como a um grasnido, né? E isso é usado quando eles estão em perigos, porque eles rangem os seus dentes. Na cultura japonesa, a mola já foi usada em 1600 como uma forma de pagamento de impostos pelos shoguns há vários séculos. E hoje, a mola é um peixe adorado em todo o Japão. A cidade litorânea de Kamogawa, na prefeitura de Chiba, até escolheu a mola como o mascote da cidade. E vários lugares em todo o Japão oferecem a oportunidade de nadar com o mola, como uma atração turística. Inclusive, o Sunfish Pokémon Alomola Mola ele tem a sua forma de coração, como um sinal de amor, né, que o Japão tem por eles. Os polinésios, como os indígenas do Havaí, acreditam que matar peixes-lua dá azar. Eles acreditam que os peixes-luas delgados são makua, ou seja, o rei da cavala, que é um tipo de peixe, e que, matando um peixe-lua, a cavala não encontrará o caminho para os pesqueiros dos quais os polinésios dependem. E sobre os predadores do peixes-luas. Os peixes-luas adultos são vulneráveis a poucos predadores naturais, mas os leões marinhos, as orcas e tubarões provavelmente vão consumi-los.
O peixe-lua é considerado uma iguaria em algumas partes do mundo, incluindo Japão, Coreia e Taiwan. Na União Europeia, os regulamentos proíbem a venda de peixes e de produtos de pesca derivados da família Molidae, a família do peixe-lua, que consiste em 5 espécies. Os sunfish são geralmente capturados em redes de emalhar. E eles são usados também na culinária. Todas as partes do peixe-lua são utilizadas na culinária, desde as suas nadadeiras até os seus órgãos internos. Algumas partes do peixe são usadas em algumas áreas da medicina tradicional também. A pesca dos peixes-luas não é regulamentada em todo o mundo. Só na África do Sul, mais de 340 mil são capturados involuntariamente por ano. Em algumas áreas, os peixes são barbeados, que é o processo que se retira suas barbatanas por pescadores que os consideram ladrões de iscas, como no caso dos tubarões, que nós também falamos no nosso vídeo sobre os tubarões. Esse processo em que as nadadeiras são cortados resulta na eventual morte do peixe, porque ele não consegue mais se mover sem as nadadeiras dorsais e anais. A espécie também é ameaçada por lixo flutuante, como sacos de plásticos que se assemelham a águas vivas, que é a sua presa comum. As sacolas podem sufocar um peixe-lua ou encher o seu estômago a ponto dele morrer de fome. E os encontros com nós humanos? Apesar do seu tamanho, os peixes-luas do mar são muito dóceis e não representam uma ameaça para os mergulhadores humanos. Lesões causadas por peixes-luas são raras, embora exista um leve perigo de peixes grandes que saltam da água para os barcos. Em um exemplo, um peixe-lua chegou a cair em cima de um menino de 4 anos quando o peixe saltou para o barco da família do menino. Áreas onde são comumente encontrados são destinos populares para mergulhos esportivos, e o sunfish, em alguns locais, já se tornou familiar aos mergulhadores. O peixe-lua ele é mais problemático para os velejadores do que para os nadadores, pois pode representar um perigo para as embarcações devido ao seu grande tamanho e peso. Colisões com peixes-lua são comuns em algumas partes do mundo e podem chegar a causar danos ao casco de um barco. E você já conhecia esse incrível animal? Já tinha ouvido falar dele? Conhecia algumas lendas? Ou conhece alguma que eu ainda não citei aqui? Deixa aqui nos comentários. O que você achou de mais interessante no incrível mola-mola que cresce 60 milhões de vezes, né, o seu tamanho? Também não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder mais vídeos como este quando eles saírem, que sempre saem sempre às segundas e sextas-feiras aqui no canal. E se não sair na segunda, sai na terça ou no sábado. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!